Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, apresentar no dia de hoje esta campanha, Primeiros Passos com Jesus, para você que está afastado, para você que aí quer seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, buscar a salvação, tem o ensinamento da palavra, que a palavra diz, a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai, dai-nos sabedoria que vem dos céus nesse ensinamento de hoje. Pai, nos ensina a andar no Teu caminho, na Tua direção e completa essa mensagem com o Teu Espírito Santo. Pai querido, é o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, hoje nós vamos falar da cruz. Marcos 14:15, já anota aí para depois você fazer a meditação desse livro. O tema hoje é a cruz de Cristo. Bem-vindos, meu irmão, de volta. Hoje é o 8º dia da nossa campanha. Hoje a nossa jornada leva a Marcos 14, é a encruzilhada da história. A multidão em Jerusalém cresce à medida que chega o dia da festa. Uma conspiração está se formando entre os líderes judeus, um plano para matar Jesus. E à medida que a tensão aumenta, Jesus leva os seus discípulos para celebrar a Páscoa juntos em um cômodo espaçoso. Enquanto os discípulos estão à mesa para jantar, Jesus revela que um deles o trairá. A traição é uma ferida profunda, Jesus conhece bem. Por enquanto, Judas se assenta com Jesus, como um amigo. No versículo 22 vai dizer: enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois o partiu e deu aos discípulos, dizendo: pegue isto, é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice do vinho, agradeceu a Deus, depois o cálice aos discípulos, e todos beberam o vinho. Então Jesus diz: este é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Claramente, meu irmão, isto é a ceia do Senhor. Os cristãos celebram a ceia todo o mundo até hoje, como pão para lembrar o corpo de Cristo moído na cruz e como vinho para lembrar o sangue de Jesus. Jesus está estabelecendo uma nova aliança, um novo relacionamento entre Deus e o homem. Em seu sangue há um profundo simbolismo, significado aqui, mas que, por enquanto, lembraremos de Jesus. A noite continua, meu irmão. Judas sai com más intenções, ele termina a refeição, Jesus ora e os leva a um jardim próximo, chamado Getsemane. Já é tarde da noite, mas a lua cheia ilumina a escuridão. Jesus leva 3 discípulos para um canto e abre o seu coração. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele pede que ore e depois fica sozinho em oração e pede ao Pai. Ele ora, o Senhor Jesus Cristo ora a Deus e pede: afasta de mim esse cálice, esse sofrimento. Ele volta, encontra os discípulos dormindo. Ele os acorda e vai orar novamente, retorna e eles estão dormindo novamente. Mas agora o tempo acabou. Judas voltou com um batalhão de soldados. A traição está completa. Eles prenderam Jesus e levaram julgamento perante o sumo sacerdote. Agora é sexta-feira, pouco antes de nascer do sol. Jesus está diante de Caifás, o sumo sacerdote. No versículo 56, muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Chovia acusações no versículo 61, mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: você é o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: sou. E somente por causa dessa resposta, o sumo sacerdote condena Jesus por blasfêmia, porque ele afirmou ser o que realmente ele era. Então os líderes judeus amarraram Jesus, levaram para o governador romano, o Pôncio Pilatos. Marcos 15 vai dizer: Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isto é o Senhor, respondeu Jesus. Mais uma vez as acusações são feitas contra Jesus, mas ele não responde nenhuma. Apenas pergunta sobre quem ele é. Essa é a única coisa que importa.
As acusações são simplesmente não surtem efeito e Pilatos não quer condenar um homem inocente. Mas os sacerdotes ameaçam começar uma rebelião. No versículo 12, o que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique. Que crime ele cometeu? Pergunta ele. Mas eles gritaram ainda mais alto: crucifique, crucifique. E Pilatos cede. Jesus é espancado brutalmente, levado para o palácio, acompanhado por soldados. Eles zombam dele com uma coroa de espinhos, uma capa vermelha, e depois espanca, cospe nele. Jesus deixou claro quem ele é, e os guardas deixam claro o que pensam sobre ele. Eles terminam sua diversão sádica e levam Jesus para o Gólgota, no versículo 24 e 25. Os soldados crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. A crucificação é o testemunho da crueldade, sem pudor da humanidade. Era um castigo horrendo para um crime, e os romanos queriam que todos soubessem exatamente porque cada homem era crucificado. Então eles colocavam a placa com qual crime que era. A acusação contra eles era simplesmente rei dos judeus. 3 horas se passaram, a dor e com muita dor. Ao meio-dia começou a escurecer a toda a terra, ficou 3 horas na escuridão. Entre as histórias, por um momento permanece ali a escuridão, ouça os zombadores, cínicos e mulheres chorando, fria confiança dos guardas. E bem na sua frente o homem na cruz, o letreiro sobre a cabeça dele diz: Rei dos Judeus. Quem é esse homem? Enquanto você está ali observando, no versículo 37 diz: aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava à frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, este homem era filho de Deus. Agora acabou. Outro centurião, enviado por Pilatos, e perfura o lado de Jesus com espada. Lança confirmada a morte, que quem ele fosse estava morto. Agora, enquanto você se afasta dali, um estranho pergunta: quem acha que ele era? E pergunta quem acha quem era Jesus. Então, o que você diria quem era Jesus? E eu pergunto para você, vendo Jesus, e alguém perguntasse para você, então o que você diria quem é Jesus? Quem é Jesus? As suas provações, por que você acha que Jesus só respondeu às perguntas sobre quem ele é? Porque isso foi tão importante. O que a crucificação de Jesus significa para você? O que significa a crucificação do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Você vai ler Marcos 14, 15. Vamos orar e apresentar a Deus o dia de hoje. Querido Deus e eterno Pai, apresento a Ti o dia de hoje, Pai. Obrigado pelo ensinamento. Obrigado, ó Deus, por o Senhor entregar o Teu Filho na cruz pelos nossos pecados. Obrigado pela misericórdia que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Obrigado por todas as maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito de nós, cuidando de cada um de nós. Pai querido, é o que eu clamo nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.